Toda terça-feira o senhor está aqui para nos esclarecer, o doutor Bruno Burgarelli. Hoje nós vamos falar sobre o que, doutor Bruno? Falar um pouquinho sobre adulteração em combustível, né? Problemas com gasolina, álcool, que você efetivamente adquire, o carro começa a dar um problema, você não sabe o que fazer, enfim. É uma situação que não é das mais agradáveis do mundo, não. E parece que teve uma notícia no Mato Grosso, aconteceu, né, doutor Bruno? Você estava compartilhando comigo, tem sido algo corriqueiro. Infelizmente, já há muito tempo, acho que desde que começou o abastecimento, né, nos automóveis, né, lá no século passado, você tem problemas efetivos com o combustível, né? Já tivemos, inclusive, situação gravíssima aqui em Minas Gerais, só para a gente lembrar, há quase 12 anos, nós tivemos o assassinato, inclusive, de um promotor aqui em Belo Horizonte, que investigava exatamente a máfia de adulteração dos combustíveis pelo PROCON estadual. Foi ali na Prudente de Moraes? Foi na esquina com Prudente de Moraes. Nossa, 12 anos! Ou seja, não era tão jovem, já não sou tão jovem mais. Não, mas continua inteligente, bonita, isso que importa. Obrigada. Né? Então, é uma situação que é grave. É verdade. Né? Que envolve uma série de situações e agora, essa semana que passou, em Mato Grosso também, mais uma vez, você teve uma apreensão de gasolina adulterada. E como que é essa adulteração? Porque o que acontece? Pode ter um percentual de álcool na gasolina. Certo. O governo federal autoriza esse tipo de situação. O que não pode ter é um percentual além daquilo que foi autorizado. Então, até 25% de álcool na gasolina é possível existir. O problema é que se coloca mais álcool do que é permitido. Nesse caso, foi colocado 29% a mais. Né? Então, 4% a mais, que faz uma diferença grande. Na verdade, quanto mais álcool... Pode ser 25%. Então. Pode ser 25%, no máximo, nada além disso. E estava um percentual bem maior do que estava sendo colocado. E isso traz uma série de problemas, né? Porque quem tem, por exemplo, e cada vez mais carro bicombustível, né, que pode ser álcool, gasolina, a gente sabe que existe ali um percentual de valores que vale a pena colocar a gasolina ou o álcool. Então, se você tem uma gasolina com álcool em percentual maior, obviamente que o rendimento do combustível cai significativamente, o que gera prejuízo a esse consumidor. Então, não necessariamente danifica o motor, porque pode ser exatamente um carro bicombustível. Entendi. Mas só que o desempenho ele cai e o lucro para o vendedor daquele combustível ele aumenta. Então, o consumidor ele sai perdendo. Como que a gente consegue perceber isso no carro? Olha, num bicombustível é quase que impossível. Né? Então, o que acontece? Aí depende exclusivamente da fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. Por isso, inclusive, aqui em Minas Gerais isso é muito forte, né? Em outros estados também, inclusive aqui por conta exatamente do fato triste que foi o homicídio cometido no Francisco Lins, que era o promotor naquela época. Isso desencadeou uma maciça fiscalização aqui em Minas. É claro que mesmo tendo uma fiscalização forte aqui em Minas, nós ainda estamos sob risco de adulteração. E nos outros estados há uma fiscalização também que tenta ser um pouco mais rígida, mas ela é complicada. Então, infelizmente, nesse tipo de situação, principalmente se é um carro bicombustível, provavelmente você não vai ter como perceber o problema. Agora, por outro lado, você sabe também o desempenho do veículo. Então, o que acontece? O álcool, ele é mais barato que a gasolina, mas o álcool ele rende menos que a gasolina. Isso. Então, o que acontece? Você põe enche o tanque de só gasolina e está tendo um rendimento menor do que o esperado, das duas, uma. Ou seu motor está desregulado, ou aquele combustível está adulterado com álcool acima do permitido. Então, são coisas que você pode começar a perceber com o tempo. E aonde procurar? Olha, você deve recorrer a um órgão de defesa do consumidor, ou até mesmo, no caso aí, aqui de Minas Gerais, o próprio Ministério Público tem postos de atendimento em relação à denúncia de combustível. Então, entre pela internet, por exemplo, você pode achar lá a página do PROCON estadual aqui de Minas Gerais, isso vale também para outros lugares no Brasil. Lá, normalmente, tem algum link para fazer esse tipo de denúncia. Uma denúncia mais genérica ou uma denúncia específica, que é o caso aqui de Minas Gerais. E quais as precauções, no caso, a gente identificar um posto de gasolina, se ele está adulterado
alterado ou não? Como que a gente observa? Eu falo ainda mais mulher, porque de todas essa não é assim 100% a nossa praia, pelo menos na minha não e de muitas. Olha, a grande questão é o seguinte, de tempos em tempos, se você tem um carro que é bicombustível, você deve, na hora que tiver para terminar o combustível, você encher o tanque com um combustível específico, ou só álcool, ou só gasolina, para você observar o desempenho do veículo. Tá. Se ele está dentro da normalidade do manual de instruções do veículo ou não. Porque se ele não estiver dentro da normalidade, vale a pena talvez uma visita a um técnico, a um mecânico, uma autorizada, para verificar se há um problema no motor ou não. Porque de repente o problema está no motor, ainda está na garantia do veículo, né, e dá para ser feito o ajuste necessário. E tendo problema, por exemplo, abasteci... Então, o ideal seria a gente ter um posto fixo para você abastecer, até porque se der algum problema, você pode entrar contra ele. Como que o senhor ou sugere? posto fixo, agora a gente sempre lembra também que a maioria das vezes as pessoas pagam no cartão de débito ou de crédito. Então, você deve sim guardar o ticket referente ao abastecimento daquele cartão de débito ou crédito, pelo menos por um determinado período, para verificar se houve ou não um problema. Se você tem um posto fixo, obviamente que também você tem melhor controle disso. Agora, nem sempre é possível posto fixo, não só por questão de eventualidade, de uma gasolina ou álcool estar acabando, mas também numa situação de viagem, uma situação até mesmo de pesquisa de preço, você acha um posto mais barato que o outro, né? Porque senão a gente fica achando que o posto que vende gasolina mais cara, ele vai estar 100% perfeito a gasolina. Não necessariamente, não, né? de forma alguma. Inclusive, quando foram feitas várias fiscalizações pelo Brasil afora, vários postos que vendiam gasolina cara, era exatamente o posto que estava adulterando. Então tá mais barato ou caro, não é sinalização de que está adulterado. Não. Às vezes, quando a gente observa alguns postos com um preço muito baixo, a gente fica até com receio. Fica, mas isso aí pode ser uma série de fatores. Não quer dizer que esteja adulterado. Então, tentar você fidelizar uns 2, 3 postos. Existe algum algum emblema que às vezes eles possam colar, que a gente pode observar? Você chegar no posto, você viu que está certinho, tem algum lacre, alguma coisa que a gente... No álcool é que tem, né? Você vai reparar que quando você abastece no álcool, ao lado da bomba, você vai ter um mecanismo que indica a pureza do álcool. Lá tem, inclusive, bem instruído. Tem uma boinha que fica ao lado lá que indica a pureza do álcool. Isso você pode observar em relação ao álcool em si, né? A gasolina já é mais complicado. Então é importante você fazer essas anotações de desempenho. Tá quase para zerar? Anota a quilometragem que se encontra, enche o tanque. Na hora que tiver esvaziando um tanque de novo, anota em quantos quilômetros ficou, para poder fazer essas comparações, para ver se há um problema no combustível ou no fabricante. Então, assim, eu acho que pelo menos um tanque inteiro já dá para você fazer a percepção se aquela gasolina está de boa qualidade, aquele álcool está de boa qualidade e fazer eventuais reclamações futuras. Entendi. E no caso, por exemplo, conheço pessoas, ela teve um acidente dentro do posto. E no momento que o rapaz estava colocando a gasolina, a bomba soltou e voou gasolina pelo carro. Chegou a queimar todo o painel. Aquele é corrosivo. Isso. Sim. Nesse caso, o posto 100% responsável. Com certeza. E aí, o posto ou o funcionário, como que fica isso? É o posto que deve indenizar o consumidor, sempre a pessoa jurídica, se for o caso. É claro que tem fornecedor que é pessoa física. Não é o caso do posto de combustível, né? Então, a empresa indeniza e depois tem o direito de ação de regresso contra o seu funcionário, se for o caso. Mas a ação sempre contra a empresa. Posso abrir só um pouquinho com relação a essa questão de carros, Sim, claro. Porque são o direito dos motoristas? Óbvio. Por exemplo, às vezes nós temos um carro e surge algum problema com o carro. Nós levamos a uma oficina. Ela detecta várias questões para alterarmos. Você tem que trocar essa peça. A gente leva em outra oficina. Ela detecta outras peças completamente diferentes. O que a gente deve fazer nessa situação? Essa é fácil. É fácil? Fácil, porque é o seguinte, tem o direito ao orçamento.
né, do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, exatamente para você ver quem está falando a verdade. Então, você tem direito a fazer vários orçamentos, quantos forem necessários, em várias oficinas, exatamente para fazer uma comparação do tipo de serviço, o tipo de peça e o preço a ser cobrado. Por isso que a gente sempre insiste para o consumidor que o orçamento não pode ser cobrado, porque é um direito seu. Então, se alguma oficina cobrar para fazer orçamento, vai dar trabalho para eu desmontar, não sei o quê, não interessa. O direito ao orçamento é um direito gratuito do consumidor. Se houver algum tipo de cobrança, algum constrangimento nesse sentido, denuncie com emergência a um órgão de defesa do consumidor. E eu fico até pensando assim, como que nós, mulheres, devemos agir? Porque às vezes a gente vai à oficina, só de você chegar já não impõe muito respeito, né? Porque ele fala, é mulher, já não entende muito. E nós tivemos um caso onde, até aqui na própria TV mesmo, onde a pessoa foi, um serviço que era R$200, ele cobrou 2.000. Aí que de novo. E pela falta de, né, até de conhecimento. De conhecimento. Por isso que é importante demais a conta, o orçamento. Inclusive para evitar esse tipo de situação. Então, não aceitar o primeiro que vê, né? Mulher, homem, né, não tem dessa. É exigir orçamento. O orçamento é sua arma fundamental para evitar que você seja levado a um golpe. Agora, já foi feito o serviço. Tomara que você tenha pelo menos pego o recibo dos R$2.000 para uma eventual comparação e aí questionar via órgão de defesa do consumidor ou até mesmo o judiciário. Tem como, então, nesse caso? Mas já é mais complicado, porque você não exerceu o seu direito ao orçamento. Segundo, o fornecedor, ele não tem tabelamento de preço. Né? Ele pode cobrar o valor que ele achar que dele, né? Que é. Agora, claro, se é uma coisa que valia R$200, cobrar 2.000, há uma discrepância. Você pode alegar vulnerabilidade do consumidor, ou seja, o fornecedor se aproveitou da inocência, da fraqueza ou ignorância do consumidor para empurrar um produto ou serviço. Tem essa saída pelo Código de Defesa do Consumidor para tentar anular. Não é algo simples, mas é algo possível de ser feito ainda. Eu queria perguntar também, você falar para a gente quais os riscos, às vezes nós vamos trocar alguma peça no carro, a gente fica na dúvida. A peça paralela é tão mais barata ao colocar, às vezes, uma peça original. Né? Quais os riscos de colocarmos uma peça paralela e, em caso de algum problema, a quem recorrer? Bem, então vou começar um pouquinho diferente da sua pergunta. Se for feita alguma manutenção, o fornecedor ele é obrigado a colocar peças originais. Se ele colocar peças, vamos dizer assim, genéricas, peças genéricas, isso só pode ocorrer com expressa autorização do consumidor. Então, o consumidor tem que autorizar por escrito a colocação dessas peças não originais. A peça não original, aí é questionável. Tem situação que efetivamente, realmente, ela traz problemas no desempenho do veículo, e tem situações que não. Na verdade, a genérica ela vai sair mais barata e realmente ela vai ter o mesmo desempenho para o consumidor. Então, é caso a caso. É importante que você, numa situação dessa, esteja assistido por alguém que conheça efetivamente daquele produto ou daquele serviço. Então, pergunte a alguém que já fez aquele tipo de situação, faça um segundo orçamento, que é o seu direito de fazer esses orçamentos, quantos forem necessários. Te lembro que o orçamento sempre vale pelo menos por 10 dias a partir da feitura dele. Ah, importante, então, né? Tudo isso aí você vai se cercando. Então, simplesmente por ser uma peça paralela, genérica, ela não necessariamente é pior. Ela pode ser o mesmo desempenho. Então é importante avaliar esse tipo de circunstância. Eu acho que de tudo que o senhor falou, é importante a gente ter um amigo mecânico, dono de uma oficina mecânica, que conheça, alguém de confiança, para poder te mostrar o que é um preço justo, em qualquer situação quais são as peças realmente que nós devemos trocar. Eu acho que o mais importante de tudo, quando você não conhece, pelo menos se você tiver um amigo te ajuda. Em qualquer circunstância de relação de consumo. Se você vai fechar um contrato, se você não tem conhecimento do contrato, consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança. Se você vai fazer um procedimento médico, busque informações com um segundo, um terceiro médico, uma segunda, terceira opinião. Se você vai adquirir um computador, alguém que conheça de hardware, nunca software. De primeira, né? Nunca. O maior problema que tem na relação de consumo é exatamente o desconhecimento. Aí, dos dois lados, o fornecedor se aproveita às vezes do desconhecimento do consumidor para empurrar um produto ou serviço que não teria a menor necessidade,
qualidade e o consumidor é naquela assim, eu tenho timidez, eu tenho vergonha de falar que eu não conheço, não procurar ajuda e entra aí em várias enrascadas. Então eu acho que isso que é o mais importante.